existe um fundamento nessa construção. Eu começo por aqui porque a gente tem que começar pelo prioritário, que é Cristo. A Bíblia fala que você não pode pôr um outro fundamento a não ser o que já está colocado, que é Cristo. Fundamento fala da base, né, daquilo que sustenta a edificação, aquilo no qual a edificação é construída a partir dessa realidade. Então Cristo é um fundamento. Mas é importante falar sobre isso porque a gente tem várias áreas na nossa vida. Tem a nossa área que é a nossa relação com Deus, tem família, tem trabalho, tem amizade, tem ministério, e tudo isso faz parte da edificação. Mas a questão é, o que está vindo primeiro? O fundamento é o primeiro a colocar numa construção. Claro que Jesus, além de ser primeiro, Ele é único, mas vamos trabalhar Ele a nível de primazia. A Bíblia também fala da questão de primazia, né? Então numa construção, você está vendo prédio, está vendo luz, está vendo paredes, está vendo um altar, mas a primeira coisa que foi feita aqui foi o fundamento. Então o fundamento é o primeiro da edificação. Imagina você que esse púlpito aqui é o fundamento, Cristo. Você está com a sua vida aqui em Cristo. Só que você tem várias coisas. Você tem aqui seu casamento, você tem aqui seu ministério, está em cima. Você tem aqui suas amizades, sua vida profissional. Esse é o seu conjunto de vida. A questão não é tudo isso, ter tudo isso, investir nisso tudo. A questão aqui é, o que é o primeiro? Eu quero começar por aqui, o que é o primeiro? Porque a edificação começa a ter o sentido que Deus quer, quando de fato Ele é a fonte dos seus movimentos. Sabe, uma palavra que parece simples e que todo mundo sabe, mas que muitas das vezes as pessoas se perdem nela, é o alinhamento de prioridade. Uma vez eu ouvi numa casa de recuperação: ei Fabrício, primeiro as primeiras coisas. É até um pleonasmo que eu vou dizer, mas você vai entender. A coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Eu quero perguntar para você nessa noite, o que está em primeiro, o que de fato é a fonte dos seus movimentos? Você se une às pessoas por causa dele, ou você se une às pessoas porque você precisa de pessoas, porque você está carente de algo, porque você quer uma conveniência para se mover? Você entra em lugares por causa dele, ou você sempre consulta seus desejos e necessidades para entrar em lugares? Eu sinto dizer essa palavra, por causa dele. Cria filhos por causa dele, casa por causa dele, abre empresa por causa dele, planta igreja por causa dele. Amém? Se ele não for a causa, não será a provisão. Se ele não for a provisão, não será o destino. Por isso Romanos vai dizer, porque dele começo, por ele continua e para ele, conclusão, são todas as coisas. Eu quero lembrar você que nessa construção você vive para ele. Você vive para a glória de Deus. Então ele não é o auxílio da sua construção, ele é o motivo da sua construção. Você pode receber essa palavra? Jesus tem que sair da nossa vida de ser o melhor auxílio e começar a ser o maior anseio. Ele é o nosso motivo. Charles Spurgeon diz: aquele que faz de Jesus o seu tudo, achará tudo em Jesus. A gente precisa entender, querido, que tudo que a gente precisa está nele. Nossa mensagem com os pastores no fim do ano foi essa: Cristo referente, cristocêntrico e cristotélico. O que seria isto? Cristo referente, eu começo a partir dele para dar meus passos. Cristocêntrico, eu desenvolvo de acordo com a vontade dele. Cristotélico, o êxito não é eu ter sucesso, o êxito é agradar a vontade de Deus. Porque às vezes você é Cristo referente, você começa fazendo em Cristo, mas no seu desenvolvimento você põe os seus desejos para governar os passos. Isso é perigoso. Isso é bíblico? Acontece? Acontece. Olha o que Paulo fala para Gálatas: ô Gálatas insensatos, vocês começaram no Espírito, mas estão sendo aperfeiçoados na carne. Eu sinto dizer isso nessa noite. Tem alguém que pode ter começado no Espírito, mas está perdendo o prumo, está começando a perder o motivo. Se você está começando a perder o motivo, saiba nessa noite que Deus preparou essa noite para trazer você de volta para a origem. O seu motivo não é as coisas darem certo, o seu motivo é agradar a glória de Deus. Você sabe por que você está travado? Porque você está caminhando com o motivo errado, cara. Não tem desistência no vocabulário de Cristo. No vocabulário de Jesus é: está consumado.
Só desiste quem mudou o motivo. Ou melhor, só desiste quem perdeu o motivo. Cara, eu sinto Cristo se reencaixando na prioridade. Ele sempre vai ser o nosso motivo. Amém? Então tem gente que começa em Cristo, mas aperfeiçoa no desejo. E tem gente até que começa em Cristo, consulta a palavra, mas o senso de êxito é o si próprio. Aí é perigoso. A construção começa assim. Amém? Eles lançaram um alicerce no livro de Esdras, e o fundamento está sempre representado na figura de Jesus. Mas eu queria trazer um pouquinho agora, entrar nessa mensagem dos edificadores, dos exemplos desses construtores. A construção começa com uma planta. Ela inicia no fundamento, dentro de um desenho que estava feito. Cristo foi imolado antes da fundação do mundo. Quando o fundamento foi lançado, a planta já estava desenhada. Então, assim, a primeira coisa para a nossa vida é olhar a planta e colocar o fundamento. Sabe como quando a gente se perde? Quando a gente entra no automático e para de olhar a planta. Aí alguma coisa acontece na sua vida, é Deus trazendo a sua atenção de volta. Por que você não olhou a planta? Por que você não olhou o desenho? Você está ligando o automático. Tem alguém aqui nessa noite que está agitado demais, está ligando o automático. Se Deus te parar, é porque Ele te quer olhando o desenho que Ele fez. Porque se o fundamento me sustenta, o desenho me direciona. Amém? Cristo te sustenta e te direciona. Você não está sozinho nessa jornada não, meu irmão. Quando Ele mandou Noé construir a arca, Ele deu a planta. Ele falou: Noé, você vai fazer 3 andares, você vai fazer assim. Deus sempre dá o desenho. Só que tem uma coisa que Ele não colocou no desenho: o leme para dirigir o barco. Ele pôs tudo, mas não colocou o leme. Por que Ele não colocou o leme, meu querido? Porque é você que constrói, mas é Ele que dirige. Se de alguma forma Noé tivesse um leme para dirigir lá, Noé ia dar um jeito de afundar aquele negócio. Então essa edificação, ela tem um desenho, ela tem um sustento e ela tem uma direção. Se você está dirigindo, cuidado. Você ainda não tirou carta para dirigir o plano espiritual de Deus. Quem dirige é Ele. Cuidado. Sai do controle. A gente gosta do controle. Controlinho é bom porque está tudo certo, está tudo sob controle. Aí Deus vai e permite alguma coisa acontecer com você para tirar você do controle, só para mostrar para você que Ele sempre esteve no controle de tudo. Então, se você quer subir na edificação, o primeiro passo para você subir é alinhar o motivo e tirar a mão do controle. Aquilo que você controla, você sustenta, mas aquilo que Deus está edificando é diferente. Aonde Ele governa, Ele multiplica. Aonde Ele multiplica, Ele sacia. Quando você multiplica, você nunca fica satisfeito. Você pode multiplicar, você põe a mãozinha, dá o jeitinho, faz conveniência, faz joguinho, aí você vai, ganha, nunca está satisfeito. Mas quando Deus te multiplica, há uma suficiência de satisfação. E você começa de fato a revelar a Cristo naquilo que você se torna. John Piper já dizia: quem é plenamente satisfeito em Cristo, pode revelar Cristo de forma plena. Eu quero que você receba essa palavra. Cristo é a sua fonte de satisfação. Você não vai precisar de reconhecimento dos homens, você não vai precisar de tapinha nas costas, você não vai precisar de nominho na escala. Você já tem Cristo, Ele te chamou, Ele te constituiu o sacerdote dEle. Será que não é o Senhor dizendo para mim e para você nessa noite: eu sou suficiente para você? Cristo é suficiente para você? É. Então por que você vive preocupado o tempo todo? A suficiência de Cristo elimina de nós preocupações desnecessárias. E a parábola do semeador, ela diz que um dos espinhos que sufoca a mensagem é preocupação e fascinação pelas riquezas. Você quer uma igreja que sufoca o verdadeiro evangelho? Você quer um crente que sufoca o verdadeiro evangelho? Ele está sempre voltado para as demandas e preocupações das pessoas e pela fascinação pelas riquezas desse mundo. Por isso que tem muita gente, Ezequiel, que é rico e sufocado. Deus está nos chamando para edificar num outro lugar. Por isso a palavra é: sobe,
tem uma edificação aqui em cima. Eu senti de dizer isso dessa noite. Existe uma edificação além dessa aqui, ó. Existe uma edificação além daquela que você está vivendo. E o convite para começar a construção é tempo de subir. Interessante que no capítulo 2 de Ezequiel está escrito assim: a lista dos que subiram. Entrar na igreja está aberto para todo mundo, mas para subir tem uma lista. Eu acho que nessa noite há uma pergunta para você: você quer participar somente ou você quer subir? Oh, aleluia! Algumas pessoas vão começar a crescer. Isso não é que alguém vai ser melhor que alguém, é que alguém vai estar disposto a se colocar num nível de renúncia para subir numa atmosfera de uma demanda espiritual, e vai começar a ver o que não estava vendo, vai começar a sentir o que não estava sentindo, vai começar a perceber o que não estava percebendo. Receber bênção todo mundo recebe, mas ver segredos de Deus tem que subir. Eu não quero saber se eu vou estar na bênção, eu quero saber se meu nome está na lista de quem vai ser convidado para pegar a ferramenta e trabalhar na edificação. Sabe que não é Deus perguntando para você: posso pôr teu nome na lista? Nome na lista não é glamour, é compromisso. Tinha uma lista de discípulos. Jesus pegou a listinha dos discípulos, ó, você. Vou dar uma palavra: quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Para subir tem renúncia, meu irmão. Subir tem 2 pontos aqui: intimidade e maturidade. Então, primeira coisa que a gente trabalhou hoje: alinha o motivo, volta a prioridade. Segunda coisa: sobe na intimidade e na maturidade. Se disponha a crescer. Maturidade é feita com renúncia, com apacentamento, com discipulado, com entrega, com aperfeiçoamento, com sofrimento. Você quer ver um crente que está crescendo? Ele tem 3 coisas na vida dele que faz ele crescer. É difícil falar sobre isso, mas é real. Se você botar na história toda, você vai ver que isso é real. 3 coisas que faz um ministro do Senhor: palavra, oração e sofrimento. Mas não é um sofrimento desnecessário, é um aperfeiçoamento, é uma purificação da parte do Senhor. 2 Timóteo 2,3: Timóteo, participa dos meus sofrimentos. Olha o discipulado de Paulo. Paulo não chega para Timóteo: Timóteo, vamos fazer uma campanha para parar de sofrer? Não, participa comigo, cara, da renúncia, da causa. Participa comigo da camisa suada. Participa comigo da entrega da madrugada. Participa comigo do dano do processo. Hebreus 5, 8 e 9: Cristo, sendo filho, aprendeu obediência pelo que sofreu. Nisto se tornou autor da consumação e da salvação eterna para aqueles que lhe obedecem. Crente bom é igual omelete: quanto mais bate, mais rende. Você não vai amadurecer sem apanhar um pouquinho. Amém? Subir dói, cara. Então é necessário renúncia. Eu aprendi sobre renúncia o seguinte: às vezes a gente acho que renúncia é sobre aquilo que a gente tem que perder. Não é, querido. Olha o que a Bíblia diz: o reino dos céus é como um homem que encontrou um tesouro num campo. Olha a renúncia entrando agora. Vendeu tudo que tinha para ficar com uma coisa só: o campo que tinha o tesouro. Que nível de renúncia é essa? Você entrega tudo para ficar com uma coisa só. Qual é o motivo de tamanha entrega? Simples: viu o tesouro. Sabe qual é o problema? A gente quer cobrar renúncia de quem não viu o tesouro. Renúncia não é sobre o que você entrega, é sobre o que você viu. Eu vou repetir: renúncia não é sobre o que você entrega, é sobre o que você viu. Por isso que só sobe quem vê. Lembrei da história: um cachorro estava andando na pista, e ele viu um coelho passando, correndo no campo assim. E aí ele começou a latir, correr atrás do coelho, porque ele viu o coelho e saiu latindo. E aí um monte de cachorro não viu nada, mas escutou o latido, saiu atrás correndo e latindo junto. Todo mundo latindo. Só que chegou uma hora da trajetória que aqueles que escutaram o latido, mas não viram nada, pararam de correr. Mas aquele que tinha visto o coelho continuou correndo. É assim na obra de Deus. Tem gente que corre porque viu, tem gente que só vai atrás do que latido do outro. E Deus está dizendo: não, você precisa ver, e para ver tem que subir. Eu quero liberar isso. Nessa construção você não vai andar nas costas da identidade alheia. Deus quer que você cresça, que você aprenda, que você amadureça, que você ponha a sua vida.
faz para mim, ora para mim. Não, meu irmão. Você quer ver uma igreja que sobe? Ela é como um ninho de águia. Sabe como é que a águia faz? O filhotinho, ele é pequenininho, ele não tem capacidade. Ela vai montar um ninho e vai cuidar do filhote. O que ela faz? Vai num lugar alto, porque discipulado é em cima. Aleluia. E quando chega lá no alto, Gesiel, a primeira coisa que ela põe no ninho é um espinho, um espeto embaixo. E depois do espinho, pastor Charles, ela coloca um algodão, um material bem fofinho, quentinho, confortável. E ela põe o espinho embaixo, o conforto em cima, e coloca o filhotinho no ninho. Então ela voa e vai buscar alimento, porque o novo convertido precisa disso. Ele não sabe, ele está aprendendo a lidar, e a gente precisa entender aqueles que estão chegando. Então ela vai, busca o alimento, traz na boquinha do filhote, e ele come. Aí ela vai, voa de novo, traz o alimento na boquinha dele, e ele vai comendo. Esse é o discipulado inicial. A gente traz, a gente está aqui, visita, pastor me visita, me ajuda, a gente vai atrás, os irmãos, a igreja trabalhando, a gente precisa fazer isso. Só que à medida que o filhotinho vai comendo, ele vai engordando, o pezinho dele vai aumentando, então ele abaixa o algodão, quem aparece? Está na hora de você aprender a buscar comida. Alguém aqui está entendendo isso? Já foi cuidado, já foi discipulado, já foi entendido, mas agora você precisa se mover. O ninho de águia fala: eu vou te ajudar, mas você vai precisar uma hora assumir responsabilidade. Maturidade é deixar de se fazer de vítima e assumir responsabilidade. Você quer saber quem está crescendo na igreja? É quem está dizendo: olha, eu me torno responsável também por fazer parte da cooperação daquilo que está sendo edificado. Isso é subir. O espeto está chegando aí. Como que você vai saber que o espeto está chegando? Você vai sentir. Você vai fazer assim, ó. Você vai sentir. Porque no tempo que é do algodão, você faz assim, aparece alguém. No tempo do algodão, você precisa, Deus manda sinais, manda pastor na sua casa, você abre o YouTube, você chora. No tempo do algodão parece que está tudo cooperando, mas no tempo do espinho, sabe o que acontece? Os irmãos fazem festa de aniversário e não convidam você, porque Deus pede para eles não convidar. No tempo do espinho, eles põem o nome da galera que chegou depois e deixam você distante. Ah, meu Pai da glória. O tempo do algodão é: vinde vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O tempo do espinho é: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Agora, para voar, não é só depois do algodão, é depois do espinho. Porque se o algodão é: vinde a mim, eu te alivio, o espinho é: renuncia, vinde após mim e negue-se a si mesmo. E o voo é: agora ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Sabedoria para discernir quem está no algodão, quem está no espinho e quem chegou a hora de voar. Eu oro por essa igreja, aqueles que vão ser bem recebidos, bem amados, mas também vão amadurecer e vão poder gerar os seus voos para cumprimento do seu propósito. Tudo isso aí é subir, tudo isso aí é viver essa realidade, porque senão, querido, a gente vai ficar sempre preso nas demandas. Arão estava no meio do monte, Moisés lá no alto, subiu, vamos lá. Arão estava cooperando com a subida da igreja, meu Pai da glória. E o povo é lá embaixo, cara, porque o povo gosta da treta, o povo gosta da bagunça, o povo não sabe lidar. Agora, sabe qual é o problema, querido? Arão deveria manter a sua posição ali. Mas a Bíblia diz que ao invés de ele ter curiosidade com o que está acontecendo lá em cima, ele desce para ver os problemas do povo aqui embaixo. Todo líder que desce em demanda que Deus não chamou vai montar bezerro. E Josué é diferente. Ele não pode estar onde Moisés está, não chegou o tempo dele, mas ele monta uma estruturinha um pouquinho embaixo e fica ali esperando. Porque enquanto Arão está preocupado com o que o povo está falando lá embaixo, Josué está curioso com o que está acontecendo ali em cima. Josué está curioso com o que está acontecendo ali em cima. Cadê os curiosos com o que Deus está fazendo lá em cima? Quem deveria ser o substituto de Moisés? Naturalmente o irmão. Mas quando Deus foi levantar o substituto, coloca Josué no seu lugar. Eu trabalho com quem está curioso com aquilo que eu estou fazendo.
Mas Deus está querendo que essa igreja sobe. Eu abençoei vocês, eu cuidei de vocês, eu dei palavra de segurança, de conforto. Agora é hora de casca grossa. É hora de crescer, igreja. É hora de crescer, igreja. É hora de dar de comer. Aleluia. João, no capítulo 2 de Apocalipse e no 3, ele está preocupado com o que está acontecendo aqui embaixo. As 7 igrejas, os problemas da igreja. Éfeso esfriou o amor. Laodiceia não está nem quente nem frio, está morno. Uma tolerou Jezabel, outra tolerou doutrina dos nicolaítas, doutrina de Balaão. Problemas aqui embaixo, no capítulo 2 e no 3 de Apocalipse. Mas no 4, depois dessas coisas, olhei diante de mim e tinha uma porta aberta lá no céu. Problemas aqui embaixo, uma porta aberta lá no alto. E o que acontece? A voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo como trombeta disse: suba para cá, e eu te mostrarei o que deve acontecer depois disso aqui que está acontecendo agora. A problemaiada aqui, Ana. De repente a voz vem: sobe que eu quero te mostrar. Sobe, sobe. A problemaiada comendo solto, e Deus falando: sobe que eu te mostrarei o tempo que está por vir. É isso, querido, aleluia. Se vocês subirem, Deus vai dar estratégias específicas para a sua empresa, para o seu trabalho, para a sua família, para o seu casamento, para esse ministério. Se vocês subirem, sobe. E quando subiram, aconteceu algo no capítulo 2. O governador disse: ninguém vai comer sem que antes chegue um sacerdote com urim e tumim. O que era o urim e tumim? Era 2 pedras que ficavam na frente do peitoral do sacerdote, bem na frente do coração. Sabe o que é o coração? O coração, a Bíblia diz que o coração é enganoso, querido. O coração fala de sentimento, de almas, sabe, seus sentimentos que podem te driblar. Mas o que é essas 2 pedras? Elas significam luz e verdade. Luz e verdade na frente dos sentimentos. Ah, isso é fenomenal, cara. Sabe por quê? Ele está dizendo: eu não quero começar um projeto maior enquanto você não colocar a luz e a verdade na frente dos seus sentimentos, enquanto você não tirar logo essa mágoa do seu passado, essa insegurança, essas fraquezas emocionais. Está na hora de fechar os olhos da alma e abrir os olhos do espírito. Está na hora de parar de ver o que as pessoas estão fazendo para você e começar a ver o que Deus está fazendo para Ele mesmo. Sabe os probleminhas sentimentais da igreja? Sabe a competição, sabe a problemática de magoar, de ficar chateado, de não compreender. A palavra vai entrando na frente do sentimento, porque isso é lugar de maturidade. A palavra vai tomando luz. Eu quero liberar isso: luz e verdade na frente da sua mágoa, luz e verdade na frente da sua insegurança, luz e verdade na frente do seu ressentimento. Aí aquela pessoa que você estava com mágoa dela, você está na mesa agora, sentado com ela, cafezinho, bolinho de milho. Porque quando a luz e verdade está ajustado, o sentimento se resolve. Amém? Muito problema sentimental no meio do povo de Deus é falta de palavra, meu irmão. Quem está edificando na palavra não tem tempo, querido. Não tem tempo para parar. Em Padã Arã, o pai de Abraão recebeu a palavra: vai para Canaã, mas ele parou no sentimento, cara. Perdeu um filho ali e parou ali. É difícil demais perder algo, cara. Mas Deus teve que falar para o filho: sai. Na verdade, querido, quero acreditar que não é Deus tirando Abraão de uma questão familiar. É Deus tirando Abraão de um governo de sentimentos e colocando Abraão para ver uma cidade que está lá no alto. O livro de Hebreus diz que ele perseguia a cidade construída pelo arquiteto superior. Alguém precisa escutar o que eu vou dizer agora, por favor, com muito carinho. Deus não vai curar você, Ele já curou você. Você precisa entender isso. Se a vida dele entrou aí, você tem a vida curada, é a vida de Cristo. E quando você se entregou a Ele, querido, Ele entrou em você. O novo pacto é habitação, é Cristo em nós, a esperança da glória. O que você precisa fazer é acender a luz que já está presente. É deixar essa vida subir, deixar essa vida crescer.
Eu sinto de confirmar isso no teu coração. Eu não vou fazer, já estou fazendo, você que não viu. Eu não vou dar, eu já dei. É você que não sabe entender tempo e modo. Aleluia. Sobe e tira o governo dos sentimentos. Põe Urim e Tumim no coração. E o povo vai. Aí sabe o que acontece com a igreja? Vamos trazer isso aqui como igreja. Amém? É Israel, mas vamos trazer para nós hoje. Alinhou o sentimento. O que acontece no capítulo 3? Logo em seguida, o povo se juntou como um só homem. Meu Pai da glória. Quando alinha o sentimento, a comunhão é resolvida, cara. Quando alinha o sentimento, quando resolve o sentimento, a comunhão se ajusta. E o povo se une como um só homem. Que homem é esse? Cristo. Comunhão ajustada. Deus está fazendo isso nesse tempo. É tempo de ajuste. Um ajuste comunitário para uma obra de construção. Eu sinto de dizer isso. Tem algo do começo, tem um cheiro do começo que precisa voltar agora. É agora. Eu estou trazendo esse cheiro para essa igreja agora. O cheiro do pequeno começo, o cheiro da simplicidade, o cheiro da humildade. Aleluia. Pessoas que não estão desejando demais, mas um coração puro, humilde, mansidão e humildade. Mas isso aconteceu quando o prumo veio. Zorobabel tinha um prumo na mão. O prumo na construção é um nível, né? Quem trabalha com obras sabe que chega um momento da edificação que tem que botar um nível. E o nível vai mostrar para você aonde você vai ter que colocar mais, aonde você vai ter que tirar, qual é o alinhamento da construção para que ela fique regular segundo a planta. O prumo é difícil, mas ele defende a planta. O que o prumo faz? O prumo, ele não funciona balançando. Quem é pedreiro sabe, você não põe o nível balançando, você tem que parar. Porque o prumo é o tempo da pausa. O prumo é o tempo do ajuste. Parece que não está indo como eu esperava. Parece que as coisas estão... Calma, querido, é só Deus te alinhando. O prumo defende o desenho. O prumo te coloca de volta na essência da origem. Ninguém gosta de prumo no tempo de hoje, sabe por quê? O tempo de hoje é só foguetinho para o alto. É só foguetinho, amém, glória a Deus. Todo mundo quer crescer. Hipocrisia dizer que você não quer crescer, não quer subir, não quer fluir. É só foguetinho, mas no meio do foguetinho tem que pôr combustível. No meio da 10ª volta tem que entrar no pit stop. Em todo lugar teve pausa. Deus parou para contemplar no 7º dia. E se você ficar agitado desse jeito e não se submeter ao tempo de prumo, você vai perder o desenho. Será que você não é uma dessas pessoas? Parece que as coisas deram uma segurada. Deus te parou. Você diminuiu o ritmo. Você não está entendendo algumas coisas. É porque Deus está colocando um nível na sua vida. Ele vai olhar para você agora e você vai perceber que algumas coisas você vai fazer crescer ainda mais, outras você vai ter que tirar. O tempo de perceber é tão lindo, querido. O tempo de perceber define o ritmo depois. O tempo de perceber te estrutura para aquilo que vai vir depois. Fala para o seu irmão, é tempo de perceber. Você parou de perceber. Você está rindo. E para mim é nítido, Gesiel, e eu quero falar isso com muito zelo. A igreja não vai parar de crescer, mas a euforia de uns dias atrás vai diminuir, porque Deus está colocando um nível sobre vocês. Isso vai ser maravilhoso. Amém? Deixa Deus nivelar. Essa hora vai aparecer problemas pessoais que precisam ser corrigidos. Essa hora você vai se perceber, vai fazer uma autoanálise, falar, nossa, cara, eu preciso parar com isso. Porque tem coisas que não é para estar, querido. Tem coisas que você vai ter que deixar. Mas tem coisas que você só vai ter que desapegar. Quando o prumo descer, você vai perceber que algumas coisas já não cabem mais para esse tempo. Você quer que eu resuma? Se não faz parte do teu futuro, está fazendo o que no teu presente? É tempo de deixar algumas coisas. Mas tem outras que não vai deixar, você só vai diminuir o ritmo. Está apegado demais. Você está apegado demais nisso. O seu afeto está tomando lugar. Você precisa provar para alguém que aquilo que você disse lá atrás ia dar resultado. O resultado já deu,
mas você está preocupado se de fato você provou que o resultado era aquilo que você achou que tinha dado. Seu compromisso está muito menos com a edificação e muito mais com a aprovação das palavras que você disse lá atrás. Por que está vindo isso no meu espírito? Para de se preocupar com as palavras que você disse. Seja humilde. Chega na pessoa e fala assim: olha, querido, eu sinto que é momento de parar. Não era tudo aquilo, mas Deus cumpriu a medida que Ele quis. Você não precisa sustentar palavras exageradas que você achou que ia dar certo, ou você até recebeu de alguém. Eu sinto no meu espírito que Deus está ajustando palavras proféticas do passado. Tem muita gente que recebeu profecia no passado, mas tem muita gente que recebeu profetada no passado. E você está caminhando em cima de uma palavra profética exagerada. Você sabe o que é e o que não é. Eu não posso dizer para você, essa palavra foi de Deus, não foi de Deus, mas você sabe o que é de Deus. Tem gente que bajulou o teu coração com senso de espiritualidade, você achou que era profecia, e isso está custando o seu casamento, isso está mexendo, você está forçando os seus filhos. Eu vou liberar essa palavra aqui no Espírito. Saia das palavras que vieram do coração do homem. Deus vai te dar discernimento para saber o que foi Ele que disse e o que foi sedução. Tem muita coisa que foi o Senhor, mas tem muita coisa que era gente que esperava algo de você em troca, e te deu uma palavra de confiança, com uma capa de espiritualidade, e você achou que aquilo era profecia, cara, e você está trabalhando em cima daquilo. Sai do peso agora, sai agora dessa palavra. Deus já te deu uma palavra antes. Sabe o que é a palavra? A que está testificando em você e na sua esposa. Sabe o que é a palavra? A que está levando você para o lugar da oração, a que está levando você para obedecer a Deus. Essa é a palavra que Deus te deu. Tem muita gente debaixo de exageros. O Senhor vai nos batizar de discernimento. Quando a maturidade cresce, o discernimento aguça. Você não fica escravo de mover momentâneo. Você está preparado para ouvir a voz? Deus está ungindo os ouvidos da sua igreja. Mais uma vez, pastor Mário, o nosso retiro, a gente viveu isso. Deus está ungindo as ovelhas. Elas recebiam óleo na cabeça, porque os ouvidos precisavam de óleo ou de azeite, porque as moscas entravam, o zumbido da mosca enlouquecia a ovelha e ela se perdia na caminhada. E nesse contexto, querido, quem é a ovelha somos nós, quem é o pastor é Ele. E essa unção do óleo na cabeça, ela unge os ouvidos e ajusta as palavras recebidas. Isso está acontecendo aqui. E olha o que o Salmo 1 diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em verde espaço, me leva para águas tranquilas, refrigera minha alma, guia pela vereda da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa na presença do inimigo, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Deus está dizendo para alguém nessa noite: eu vou fazer transbordar, mas eu vou corrigir as palavras. Porque uma coisa é você transbordar no que você acha que é, outra coisa é você transbordar no desenho. Que unção é essa aqui, cara? Você vai estar livre de encantamentos. Está forte o meu espírito. Tem muito crente debaixo de encantamento e não de profecia. Deus vai desencantar você. Você precisa desse prumo. Você vai sentir um desgosto, porque você vai ter que deixar um sonho que você gastou energia nele, mas que você desde o início teve sinais de que não era aquilo. Isso desencanta. Mas depois que desencanta, você vai bater o ombrinho assim, você vai falar: uau, cara. Você vai ver seu casamento num tempo tão glorioso. Você vai ver os seus filhos desejando a presença. Recebe isso do Espírito. Você vai ver os seus filhos desejando a presença de Jesus. Você vai ver a sua vida vocacional crescer com saúde, porque isso vai tirar o inchaço. O inchaço parece grande, mas não é saudável. Nem tudo que está grande é saudável. E para alguns crescer vai ter que diminuir, porque tem que curar o inchaço para crescer com saúde. Quando você cresce debaixo de uma falsa palavra, você sofre o dano da enfermidade espiritual.
É por isso que tem muita apostasia acontecendo na vida de pessoas, porque elas foram avançando em cima de encantamentos, e a gente não pode desprezar isso, querido, amém? No meio das obras de Deus sempre teve visão profética, voz genuína, palavra fundamentada, mas sempre teve encantamentos, e muitos deles, Gesiel, não são por mal. O emocionalismo também encanta. Sabe o que eu sinto, Gesiel? Claramente no meu espírito, o Urim e Tumim está entrando na frente. Chegou a hora, cara, a luz é a palavra está entrando na frente, Tiago, a palavra está entrando na frente. Os discípulos no caminho de Emaús, eles estavam ali falando de Jesus, e Jesus entrou na conversa. Jesus vai entrar na nossa conversa sobre ele, cara, vai falar assim, ó, não é tudo isso não, tá? Ele vai entrar, não é bem assim não, senta na mesa aqui, eu vou partir o pão, Jesus vai entrar na nossa conversa, querido. Igreja brasileira, Jesus vai entrar no meio da conversa, Jesus vai entrar no meio da mensagem, Jesus vai entrar no meio da conversa, das mensagens. Ajustou os sentimentos, equilibrou as palavras, o povo agora juntou a unidade. E aí, sabe o que vem depois da unidade? Os povos vieram fazer terror para atrapalhar eles. Mas sabe o que eles disseram no capítulo 3? Mesmo no meio do terror dos povos, edificamos um altar. Uma igreja que se ajusta profeticamente, está protegida no tempo da crise. Provérbios 31 fala da mulher virtuosa. A mulher é um reflexo, uma simbologia da igreja. Tem uma palavra que ela diz assim, ó, eu não temo a neve, porque a minha casa já está vestida com lã de escarlate. Eu não temo o inverno, porque a minha casa já estava vestida. Eu sou profética, eu entendi o sinal antes, a minha casa já está preparada. Não despreza o que está sendo falado, que isso vai proteger a sua casa daqui para frente. Eu não estou dando método para vocês, eu estou dando uma natureza crescente, que verdadeiramente envolve, edifica e projeta a vontade do Senhor. Na unidade eles se fortaleceram para o tempo difícil. Quando eles lançaram o fundamento, tinha 2 sons na igreja, no povo de Israel, representando a igreja aqui. Tinha alguns antigos que estavam olhando aquilo e estavam insatisfeitos. Poxa, não vai ser como antes. Tem muitas pessoas que não sabem nem porquê, mas elas estão insatisfeitas. Mas tinha um outro som na igreja. Os jovens estavam animados com a edificação, porque alguma coisa entrou e gerou insatisfação. O som da insatisfação e o som da continuidade na mesma igreja. Eu fico imaginando os insatisfeitos, aqueles que estão animados, mas todos estão perto do fundamento ali. E você pensa que a obra não é de Deus? O problema não é o insatisfeito ou o animado. A obra é do Senhor, que todo mundo fica insatisfeito uma hora. Não deixa o posto por causa da insatisfação, não. Porque foi nessa hora que Ageu disse, a voz profética sempre vem na igreja e corrige o curso da insatisfação. Ageu vem e disse, vocês estão olhando esse momento e achando que não vai ser como estava esperando? Cadê os irmãos e irmãs que estão achando que a igreja não é como você esperava, hein? Não era isso que eu esperava. Ageu disse, vocês estão olhando e achando que não vai ser? Calma, em pouco tempo eu farei abalar a estrutura de nações e trarei coisas preciosas para esse lugar. E sabe o que ele diz, Gesiel? Ele já provou para você. Assim diz o Senhor. Ele disse lá, eu sou o dono do ouro e da prata, diz o Senhor, e a glória dessa última casa será maior do que a da primeira. A última casa é a obra completa de Cristo, é as pessoas preparadas para o dia final, para a consumação, para toda a realidade. Então o senso de êxito verdadeiro está claro nas pessoas, e a insatisfação sai, não porque o templo está mais bonito ou mais feio, mas porque a glória da última casa encheu a mentalidade da pessoa.
O que tira a insatisfação não é melhorar a parede, varão. O que tira a insatisfação não é construir um negócio maior. O que tira a insatisfação não é botar você para o cargo. Expandir sua mentalidade para a obra total de Deus. Quem viu a obra completa nunca mais anda insatisfeito. Meu Deus. Então, cara, você quer uma igreja, você quer ser um crente satisfeito, sobe, veja tudo. Os inimigos tentaram parar a obra. Zacarias diz assim, Deus fala para ele, o que você vê? Eu vejo um candelabro. Vem cá, candelabro, vou usar você mesmo. O candelabro representa o Espírito Santo, luz e calor no tabernáculo. Olha a mensagem de Zacarias 4:6. Qual é a mensagem do candelabro? Nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. O candelabro, ele tem 3 hastes, faz 3 aqui. 3 hastes do lado esquerdo e 3 hastes do lado direito. E uma haste central. Êxodo 25 faz questão de dizer o que tem em cada uma dessas hastes. Lembra que isso representa o Espírito Santo. Dentro de cada haste dessa tem 3 cálices. No desenho você não vê, mas na descrição de Êxodo 25 está lá. Tem 3 cálices dentro de cada haste. Então do lado direito, 3, 6, 9 cálices dentro das hastes com amêndoas. Agora vamos para a Bíblia. Quantos são os dons espirituais de Coríntios 12? Os dons são 9. Mas quando você vai em Gálatas 5:22, quantas são as partes do fruto do Espírito? São 9. Porque o candelabro representa o equilíbrio de um homem cheio do Espírito Santo. Ele tem dom, mas ele tem fruto. Porque o dom abre a porta, mas é o caráter que mantém a porta aberta. Porque o dom te faz sentar em mesas, mas é o caráter que te mantém sentado nesse lugar. Chegou a hora de subir, e quem vai edificar, quem vai pregar, quem vai tocar, quem vai fluir, quem vai apacentar, quem vai ser voluntário nesse lugar, tem que ser um candelabro alinhado. Você tem dom, você tem talento, mas você é manso, humilde, paga o que deve, é honesto, é íntegro, é homem de uma só mulher, governa a sua vida no Espírito Santo de Deus. Deus não está te dando só o desenho, Gisele. Deus está te dando quem vai ser os trabalhadores. Eu libero nesse lugar candelabros alinhados, homens íntegros, não tendo que se envergonhar e manejam bem a palavra da verdade. Eles podem ser simples, mas eles são íntegros. Não tem ponta solta na vida do ministro, não tem ponta solta, tem integridade. E aí, sabe o que vai acontecer? Porque vão tentar te parar, o inimigo só quer uma brecha. E quando você não dá nenhuma, a única coisa que sobra para ele fazer é criminalizar a sua obediência. Igual Daniel, tinha algo para pegar Daniel? Não, então vamos fazer virar crime e orar. É disso que nós estamos falando, um tipo de crente que é tão obediente e submisso à integridade da palavra, que o único jeito de tentar fazer qualquer coisa com ele é criminalizar a obediência dele. Sabe, querido, para mim quem tem que pregar é esse tipo de gente. Para mim quem tem que plantar a igreja é essas pessoas. Deus está corrigindo o curso da sua igreja na nação. Mas pastor, eu sou falho. Eu também. Mas o que você faz? Ajusta primeiro, meu irmão. Chegou a hora de resolver as pendências. Sono tranquilo é característica de quem vive sem pendência. É tempo de ajustar. Senhor, eu quero trabalhar. Mas a mesma disposição que você tem para dar o seu nome, é a mesma disposição que você tem para, Senhor, eu me submeto a corrigir. Eu estou devendo com alguém, não tenho condição de pagar, eu vou lá e presto conta. Querido, vamos fazer assim, vou ajustar com você, vou alinhar com você. Eu tenho uma mágoa com alguém, eu vou lá e falo assim, olha, eu fiquei chateado com você, mas eu quero resolver isso, eu quero ser pacificador com você. Cada vez que você deixa a omissão de lado e resolve as coisas, você ajusta o candelabro. Se você ajusta o candelabro, o Espírito Santo te toma. Então quando você fala, meu irmão, os ministros que falam com o candelabro ajustado,
Foi-se o tempo de que dava peso para o microfone. O pastor João diz isso. Era Grécia, intelectualismo, gente intelectual, sabe falar, sabe colocar, sabe pontuar. Mas nesses dias difíceis, o peso da unção de microfone vai ser o candelabro ajustado. Homens íntegros falando aquilo que estão vivendo, cara. Quando um candelabro ajustado sobe num altar, pega um instrumento, pega um microfone, ele não faz força. Toda vez que tem que fazer força, alguma coisa precisa ser ajustada. Eu sinto dizer isso nessa noite, querido. Ajusta, porque você vai fluir. Esses são os edificadores de Gisele. Amém? Esses são os edificadores. Eles vão subir, amadurecer. Eles vão alinhar as prioridades. Eles vão ter um novo nível de comunhão. Eles vão ajustar a sua vida de integridade. E eles estarão prontos para edificar segundo a vontade do Senhor. Vamos ficar de pé para a gente adorar Jesus. Se você puder, aplauda Jesus. Glorifique o nome de Jesus.